Pedro Paulo Perrone da Silva, mas era Pedro Paulo Felizmino da Silva. São duas etapas, duas fases. Felizmino de pai, Perrone de mãe. Eu acho que uma homenagem para minha mãe. Ter o nome da mãe no nome também, aí eu incorporei o Perrone. Mas grande parte da minha vida sempre foi Pedro Paulo Felizmino da Silva. De Londrina, nascido, criado em Londrina. Uma família humilde, meu pai músico, garçom, e minha mãe uma guerreira. A gente vivia praticamente numa favela, mas tínhamos uma melhor qualidade de vida dentro da favela. E minha mãe tinha uma liderança, era uma liderança comunitária. Então é importante, e gosto de lembrar, que minha mãe era vicentina. Vicentina é uma ramificação da Igreja Católica, um grupo social da Igreja Católica que ajudava as pessoas carentes. Minha mãe era vicentina e cuidava de muitas famílias em Londrina, numa região conhecida por Buraco Quente. Para vocês terem uma noção, era uma favela que tinha um perigo de se viver ali, era muito violenta. Mas minha mãe era muito respeitada. Ela que conseguiu asfaltar a região toda, ela que fazia abaixo-assinado em toda a região. E nós, uma família com muitos irmãos, numerosa, minha mãe costumava pegar filhos de favelados e trazia para dentro de casa. Então cuidava, dava remédio, vivia com a gente dentro de casa, e é nessa relação social que as pessoas passaram a respeitar, e com essa relação social é que nós fomos educados e fomos criados. Então isso é um briefingzinho muito tímido da minha formação e da minha infância em Londrina, na década de 50, 60, enfim. Depois, no período de pré-adolescente ou adolescente, um pouco antes do Exército, pela formação, a gente não tinha nenhuma perspectiva na vida. Jovens como eu, naquele período, não tinha fazer o que da vida? Não tinha trabalho, não tinha... O estudo era... Naquela época, em Londrina, não atraía tanto. O que você fazia? Ou jogava bola, e eu era jogador de bola. Eu era jogador de Londrina. Eu podia ter me profissionalizado. Mas, no fundo, minha mãe não queria nada disso, ela queria que eu servisse o Exército. Incrível, mas ela queria que eu servisse o Exército. Talvez, não pelo Exército em si, mas porque ela queria ver o filho dela fora de casa, mas com proteção, sob proteção. Da mesma forma como ela botou a gente para estudar em seminário interno aqui em São José dos Pinhais. Então, era o jeito dela de tentar dar o mínimo de proteção para os filhos. Mas eu queria passar a falar do momento que passou a ter mais significado na minha vida, que foi o período pré-exército, que é um divisor de águas na minha vida. Eu jogava bola, mas ao mesmo tempo que eu jogava bola, alguma coisa me chamou a atenção para a leitura. E eu era o rato da biblioteca de Londrina, ao ponto que eu pegava tanto livro, que acho que foi uma forma que eu encontrei de fugir daquela realidade assim, sem perspectiva na vida. Então, eu nem precisava assinar, mas eu era tão conhecido, tão carne de vaca ali dentro,
que eu nem assinava, pegava livro, sabia que um dia ou dois eu estava devolvendo o livro e lia tudo, lia. E tem 2 livros que me chamam a atenção hoje, mas que para mim na época não tinham sentido algum, não tinham importância especial alguma, que foi Os Capitães da Areia, do Jorge Amado. Eu gostei da narrativa. E aí eu fui atrás de outras obras do Jorge Amado. Mas como eu tinha gostado tanto da narrativa dele de Capitães da Areia, eu fui lá, voltei na biblioteca, na mesma prateleira, tinha lá os tomos todos encadernados e peguei Os Subterrâneos da Liberdade. É um outro tipo de narrativa, outra abordagem, li todo ele, adorei o livro, mas para mim aquilo era um romance, não era história. Eu não conseguia linkar, não dava link, não dava consciência. Eu estava ali, era só para ler, fugir. Isso foi bom mesmo não tendo iniciado uma conexão de consciência política, social, sem entender o que estava acontecendo no país, enfim. Era totalmente alienado do processo, mas tinha esse vício, um vício bom de leitura. Foi quando eu tive que servir o Exército, vim aqui para Curitiba, para o 20, Regimento de Infantaria aqui de Curitiba. Fiquei 2 dias e me mandaram para Brasília, para o BGP. Não sei por que decidiram me mandar para o BGP. Mas como eu, foram uns 3 ônibus cheios de conscritos, eles falavam conscrito, fomos todos para o BGP. Foi uma coisa interessante. Você tinha gente do Brasil inteiro, era um outro nível. Enfim, eu passei estudando dentro do Exército, parece incrível, mas eu tomei um gosto pela leitura tão grande que eu também virei rato de biblioteca do Exército. Só que na biblioteca do Exército você não tinha. Você tinha romance. Eu lembro muito de ter lido Henri Cherrier, Papillon, que tinha. Esse é um livro que eu cheguei a ler 2 vezes esse livro. E isso dentro da biblioteca do Exército. Que incrível! Bom, o que aconteceu no Exército? Quem eram as pessoas que viviam, que dividiam comigo, ou com quem eu dividia, o batalhão de guarda presidencial? Em 1972, quando nós incorporamos. 1972, é interessante fazer essa releitura, ou visitar esse período da minha vida hoje, que eu tenho não só a informação, mas a consciência do que aconteceu. É como se eu me enxergasse como um visitante distante, que me enxergasse como uma figura que não fosse eu exatamente, que estivesse vivendo aquele período, mas que participei e senti como se fosse, de fato, né? Então, por exemplo, eu não tinha ninguém, por exemplo, eu servi na 4ª Companhia do BGP, não havia nenhum clima que pudesse nos indicar que o Exército estava preocupado com alguma coisa. Mesmo porque em 72, se a gente for considerar a guerrilha do Araguaia, a guerrilha, parece-me que ela foi detectada em abril ou maio de 72, se não me engano. Por isso mesmo, quando nós incorporamos, não tinha nenhuma preocupação. As pessoas
Estava com aquela novidade, né? O sargento, querer conhecer o sargento, aquela coisa nova de farda, a rotina, os ensinamentos, é tudo ordem unida, aquela coisa cansativa. Você não tinha tempo de pensar, você não tinha tempo de fazer absolutamente mais nada a não ser cuidar da rotina, cuidar da ordem unida que eles davam para vocês. Nenhum momento, aliás, em 2 momentos, durante o ano todo que eu tive servindo nesse período negro da ditadura brasileira, que o presidente era o Médici, só tive 3 momentos em que hoje, analisando, eu posso dizer, olha, realmente essa era a indicação de que estava acontecendo alguma coisa no país. Um momento em que, num curso de cabo, porque eu fiz o curso de cabo, com 180, outros conscritos, não eram, já éramos soldados, com 180, o curso era para durar 3 meses e nós ficamos mobilizados durante 6 meses. Mas não 180. Os 12 que passamos no curso de cabo. E ninguém explicava nada para ninguém. Mas por quê? Por quê? Por quê? Por quê? E treinamento, treinamento, campo permanentemente, tipo de treinamento que eles davam para a gente era guerrilha, era o campo de instrução do Exército no norte de Goiás, onde estava Xambioá, Marabá, mas uma outra região no campo de instruções. E era treinamento exaustivo, de sobrevivência. Então, essa era uma indicação. Uma outra indicação de que tinha alguma coisa estranha, teve uma reunião lá no BGP, do Alto Comando do Exército. Nós não tivemos acesso, isso é uma coisa muito natural dentro das unidades militares. O que não foi natural é que, numa área de instrução, uma área fechada, eles colocaram um pano grande no chão e botaram todas as armas, tudo quanto era tipo de arma. Arma velha, arma nova, facão, faca, diabo 4, que eu vim descobrir depois que eram as armas apreendidas da guerrilha. Então tinha de tudo. Então, lendo muito posteriormente, o material que se havia apreendido era aquele material. Então foi ali no BGP, naquela reunião, que o alto comando, depois da primeira incursão, porque foram 3 incursões que o Exército fez, na primeira incursão, que ela não teve muito sucesso, mas tudo que se aprendeu em termos de armamento da guerrilha, eles mostraram. Justamente, aí os oficiais passavam para ver, para avaliar a força da guerrilha. Como é que ela estava armada? E isso é uma suposição que eu faço hoje, que seria o óbvio por aquela apresentação toda. E uma outra passagem que para mim marcante nesse período, eu já graduado, já era cabo do Exército, eu, quando assumia o subcomando da guarda, da guarda do batalhão à noite, um dia chega um camburão do PIC, da Polícia do Exército, que ficava assim ao lado da unidade do BGP, e dele eles tinham um prisioneiro, e a gente tinha orientação, não, determinação, não poder conversar com ele de jeito nenhum. Eu não sei por que cargas d'água, depois que você passa um certo tempo,
Você leva comida para o cara, você olha o cara, você, de madrugada não tem ninguém, você acaba conversando. A única coisa que eu sei, que soube naquele período, que ele era médico. Médico. Ele era meio gordinho, rosto bem cheinho. Eu tentei perguntar, ele falou assim, não sei, mas a única coisa que eu sei, eu acho que eles vão me deixar viver. Eu tenho curiosidade até hoje em saber quem era esse preso que estava ali. Eu tive a oportunidade de conversar com ele nessa mesma situação por umas 3 vezes apenas. E uma vez eu acompanhei ele para tomar sol no meio do pátio do BGP. Foi ali que nós aproximamos uma conversa, melhoramos um pouco a conversa, aí soube que ele tinha sido preso pela polícia militar, pela polícia do Exército. Que aí descobri posteriormente que era o PIC, Pelotão de Investigação Criminal, que era esse segmento da PE que cuidava dessa parte. Daquela vez, nunca mais vi essa pessoa, nunca mais vi esse preso. Sei que era preso político hoje, com certeza. Mas, veja bem, em nenhum momento, mesmo sabendo que tinha alguma coisa estranha naquele processo todo, para mim aquilo não era uma coisa que chamava muita atenção. Era uma coisa normal dentro da vida militar. Então, eu passei um ano inteiro treinando, fazendo curso, recebendo instrução, 6 meses seguidos de guerrilha, trabalhando com todo tipo de armamento, sem saber para quê, na verdade. Em setembro, outubro, já formado, aí veio uma ordem que aquele grupo, que a gente tinha, os cabos que tinham sido formados, iam participar de uma Operação Aciso, em Xambiuá. Foi aí que eu lembrei que ficou gravada pela primeira vez a palavra Xambiuá. Mas eles cancelaram, não sei porquê. Mas não era uma questão de treinamento aí, eu acho que era só para dissimular uma nova investida do Exército naquela área. Mas nós não fomos. Esse período meu no Exército, ele terminou no final do ano, em 72, cumpri e fui cuidar da vida. Esse período do Exército morreu, acabou. É como se ele não tivesse existido. Eu estava com 19 anos, aí virei bancário, pensar que faculdade eu vou fazer, que eu não vou fazer. Virei bancário, vim aqui para Curitiba, voltei para Londrina. Mas eu tenho que fazer um parêntese aqui. Antes, no finalzinho da década de 60, eu tinha uns amigos que me convidaram, amigo de quermesse, de beber, de sair. Eles me convidaram para fazer um cursinho de jornalismo com um jornalista, que eu tenho a foto até hoje desse, Edilson Leal de Oliveira. Hoje ele é assessor parlamentar do senador Álvaro Dias. E ele dava esse cursinho para esse povo. E eu fiz esse cursinho. Sim, eu fiz porque os amigos fizeram. Também não tinha nenhum compromisso. Só que, por conta desse cursinho que eu tinha feito anos antes, logo depois que eu voltei do Exército, voltei de Curitiba, onde trabalhei, fui bancário, meu irmão, que já fazia curso de jornalismo, do primeiro ano do curso de jornalismo de Londrina, ele também era presidente do DCE, o Tadeu Felizmino. Eu passava com ele em frente à Folha de Londrina e foi uma curiosidade. Ele falou assim,
Pepa, o que você vai fazer da vida? Eu passei ali para fazer jornalismo e falei, eu acho que eu vou ser jornalista. Ah, então vem cá, entra aqui comigo. E quem estava lá como chefe de reportagem? Edilson Leal, que já tinha dado um curso anos antes, no final da década. Foi ali que eu comecei como jornalista. Essa relação com o jornalismo, ela também não me deu consciência nenhuma. O que me deu consciência foi ter entrado na faculdade no ano seguinte. E aí comecei a participar do Poeira, por causa do meu irmão. Essa participação, aí começou a me dar consciência, porque aí eu era jornalista, pagava os meus estudos, mesmo sem ser formado. Naquela época você podia ser provisionado, você tinha como fazer isso, hoje não. Mas eu pagava meus estudos e queria fazer parte de alguma coisa. Parece que é uma necessidade que você tem nessa fase da vida de estar ligado a alguma coisa. Quando eu fui ligado ao Exército, eu gostava de fazer porque eu estava ligado a alguma coisa. E felizmente, eu digo felizmente hoje pelo desfecho que eu tive na vida, e felizmente eu me liguei numa coisa extremamente interessante, boa, positiva, que foi o Poeira, fazer o movimento estudantil, que eu convivi com gente que discutia política. Quer dizer, eu me incorporei e vivenciei e ajudei a reorganizar a UNE, isso tudo na década de 70. Então começa 70, no tempo do Brasil ame ou deixe do Médici, passa pelo período do Exército, depois eu passo por um período de adaptação profissional, entro no jornalismo, e aí eu entro na fase da consciência, que é, eu diria, a consciência de cidadão, a consciência política, não consciência ideológica, porque eu nunca tive partido. Eu nunca me filiei a nenhum partido. Não porque eu não gostasse ou fosse contra, pelo contrário, eu trafegava em todas as áreas. Mas li, a partir daí, porque eu nunca tive problema com isso, eu li muito sobre política, li muito sobre economia, até para poder discutir com as pessoas. E eu fazia jornalismo, e eu era jornalista. Então, aquilo foi dando um conteúdo profissional e um conteúdo político para mim. No DCE, especialmente no Grupo Poeira, como jornalista, a gente escrevia, patinava, fazia movimento estudantil, fazia mobilização, organizávamos eventos políticos, tínhamos as semanas de atualidades, e a repressão batendo em cima. Quer dizer, eu já tinha lado, eu estava num grupo com lado. E me apaixonei por esse lado. Então, assim, eu entrei na vida política. Mas a minha vida política, ela nunca foi exclusivamente política. Ela foi sempre, a minha base sempre foi o profissional, não usando a política, mas para entender a política. Então, tudo aquilo que eu aprendi na política, eu usava profissionalmente. E eu, nesse período, o que nós tínhamos? O movimento estudantil, que era a UNE, foi a primeira etapa. E a etapa mais importante, porque a gente estava tão bem mobilizado, não tinha volta mais. A gente estava enfrentando a repressão, a gente enfrentava a repressão com argumentos, com informação. A gente não ia para cima de peito aberto. A gente tinha um jornal, a gente
a gente atingia a repressão criando consciência nas pessoas em torno da gente. Esse aprendizado foi muito bom para mim, porque eu tanto fazia quanto me beneficiava desse processo. Então, o Poeira, o jornal, foi fantástico nesse aspecto, porque ele me ajudou não só politicamente, academicamente, como profissionalmente. Então eu tive um aprendizado prático, teórico, da minha profissão e politicamente, dentro do movimento estudantil, que foi o Poeira. Foi quando nós convivemos com, creio que muitas das pessoas que prestaram depoimentos aqui, que testemunharam, como o Gilberto Martim, outros, que eu não sei se vocês já ouviram, mas com certeza. Mas então, nesse processo, o movimento estudantil tinha duas lutas importantes. Uma, que era o ensino gratuito, e uma luta que na verdade, ela era a nossa razão de existir. Sim, que era você trabalhar para melhorar as condições dos colegas de sala e da faculdade. E a outra luta, que era para viabilizar isso daí tudo, que era você ter uma entidade que pudesse falar por você. E essa luta ela já tinha uma abordagem política e ideológica que não tinha na faculdade. Mas na luta da UNE, sim. Então, aí você já tinha que enfrentar grupos com posições divergentes, antagônicas, libelu, socialista, trotskista, maoísta, MR8. Então, o movimento estudantil ele estava a coisa mais linda, porque todo mundo que pensava estava ali. Todo mundo que contestava estava ali. Cada um contestava de um jeito, cada um propunha uma ação de outra maneira. Quer dizer, de repente o Brasil, esse foi o momento de reconstrução da UNE. Eu não digo que foi guerrilha, eu não digo que foi o movimento ideológico nesse país que fez a grande diferença. Eu acho que, na minha opinião, a grande diferença foi o jovem na reorganização da UNE, em que o confronto das ideias é que fez a média desse país. Os políticos partidários, claro que o próprio estudante, dentro dos estudantes, havia toda uma representação partidária, que estava clandestina ainda. Mas ali é que as coisas realmente aconteceram. É como se você tivesse feito um grande congresso internacional juntando todas as tendências. Não era só um congresso do Partidão, do PCdoB, não. A UNE era o grande congresso das esquerdas nesse país. Ela foi o grande congresso. Quem saiu ganhando, quem saiu perdendo, não importa. Você não avalia isso. E nós de Londrina, qual era a posição nossa? Eu não conseguia enxergar, numa primeira etapa, o componente ideológico do Poeira em Londrina. Vim enxergar isso posteriormente. Eu estava lá participando porque eu participava de alguma coisa. Eu fazia, estava batalhando, estava dentro, aprendia a discutir, buscava argumento. Foi um aprendizado interessante. Uma quarta reunião, eu não sei se quarta, terceira, não lembro bem. Nós tínhamos uma repressão cercando todo mundo, já muita gente visada,
e a gente estava naquela fase final de reorganização da UNE, e a gente precisava mandar representante para São Paulo, na PUC. Fizemos uma reunião. Não dá para dizer que era uma reunião clandestina, mas não era uma reunião pública, uma reunião com todas as tendências políticas, justamente para discutir a reorganização. Quando, como é que íamos fazer. O presidente, eu era um representante, fui eu e o Dias, que era o representante, que era o presidente do DCE na época. Fomos os dois representando Londrina para esse evento. E era uma coisa assim, muito interessante, porque a gente estava no meio da decisão mais importante da política brasileira em termos de reorganização democrática, como eu entendo e interpreto hoje. E éramos os únicos dois que tínhamos as posições mais moderadas. O povo queria ir para o confronto. Todas as tendências. Eu acho que o pessoal de Salvador, se não me engano, não posso dizer com toda certeza isso, é que fechava conosco ali. Mas o resto queria, e Libelu queria ir para cima, queria mostrar que a repressão existia. Então, tinha de tudo. Fomos vencidos nesse processo, voltamos, e para mim parece-me que a luta do movimento estudantil tinha se esgotado com a reorganização da UNE, com a eleição da UNE. Ela se esgotou. E eu fui para outra luta, anistia. Eu fui buscando luta, eu queria... Era uma coisa que vinha... que me chamava, que puxava, que era uma coisa assim insaciável, praticamente. Essa questão da anistia, ela é muito interessante. Como tudo, claro. Londrina tinha um bar, Chaplin era o nome do bar, na rua Quintino Bocaiúva. Estávamos o Dinho Domingos Pellegrini Júnior, um escritor conhecido, grande democrata em Londrina, e o Joel dos Santos, jornalista. Ele era jornalista da Folha de Londrina e também correspondente do Globo. E sentamos para tomar uma cerveja e o Dinho falou assim, não, nós temos que montar o comitê de anistia, isso em 79. Porque em 78 já tinha sido montado, já tinha sido criado o Comitê Brasileiro pela Anistia. Eu não sei em que mês foi isso. Mas em 79, no começo do ano, vamos montar o Comitê Londrinense pela Anistia e Direitos Humanos. Vamos montar. Os três. Bom, a discussão era que tipo de anistia que nós vamos montar. Tá certo? O Figueiredo queria anistia parcial, tanto que fez aprovar a anistia parcial. Mas eu lembro, eu estou até vendo aquele cartaz assim, o nosso cartaz era uma coisa assim, atrás da grade, um cara sentado, um preso político sentado num catre, numa cama, e a foto da grade desse jeitinho assim. E o símbolo era uma pomba, claro, o símbolo da anistia. Comitê Londrinense pela Anistia e Direitos Humanos. Pela anistia ampla, geral e irrestrita. O cartaz ficou maravilhoso e o Binho, que trabalhava numa agência, é que montou esse cartaz para nós. Com esse cartaz na mão, nós corremos o Brasil. Nós participamos. Eu, particularmente, como eu tinha mais liberdade no meu trabalho como jornalista,
e o pessoal da Folha de Londrina nunca me encheu o saco para isso, eles sempre me liberaram, nunca causaram nenhum tipo de problema. Eu é que mais viajava, ia para São Paulo, ia para Belo Horizonte, a Terezinha Zerbini a gente encontrava para discutir anistia. Como é que é o nome? Aqui em Curitiba nós viemos várias vezes. A gente vendia cartaz para levantar dinheiro, todo mundo comprava, cada comitê chegava, ops, era uma forma de ganhar, de se levantar um dinheiro para custear o movimento. Você vendia o cartaz. Puxa, que cartaz bonito, aí, quanto você dá? Tá. Você levava um pacotão, vendia, brindezinho, enfim, a gente trocava as coisas. E a grande discussão, eu lembro muito bem, foi uma vergonha, que quando eu lembro disso, até hoje eu me sinto incomodado. Nós tivemos uma reunião em São Paulo, eu não sei se na filosofia da USP, eu não sei bem quando foi isso, mas nós tivemos uma reunião para definir qual é a posição dos comitês de anistia em relação à Lei de Segurança Nacional. E nós, em Londrina, nos preparamos para esse tema mais de 10 dias. Nós tínhamos advogados democratas, juntamos esses advogados. É interessante isso. 2 já faleceram. Nós estudamos a Lei de Segurança Nacional. O que a gente imaginava? Que a gente não ia derrubar a Lei de Segurança Nacional. Não tinha força ainda suficiente para isso. Mas a gente podia criar condições de mudar algumas coisas. E nós fomos nessa direção. Aí, pessoal, o Comitê de Londrina, estamos todo mundo lá, aquele bando de gente, cheio de gente, todo mundo babando sangue por conta do... Não, nós temos aqui uma proposta para acabar, para alterar a Lei de Segurança Nacional. O cidadão lá no fundo, como? Alterar? Nós temos que acabar com essa desgraça. Acabou ali. 10 dias de trabalho nosso foi para o saco. Foi um aprendizado. E estava certo. A gente tinha chegado até aquele momento da luta, do envolvimento, sabe, de sensibilizar as pessoas. Já tinha chegado, você não tinha que alterar aquilo, você tinha que acabar com aquele trambolho. Foi, acabamos, acabou. Mas foi, essa é uma passagem que me deixa constrangido. Mas não deixa de ser uma coisa positiva, porque aprendemos muito naquele período. E tinha muita gente que concordava conosco, com as nossas posições, de tentar uma coisa menos incisiva, menos agressiva, para ver se conseguia alterar um pouco essa coisa. Enfim, prevaleceu o voto da maioria e prevaleceu o bom senso, na verdade. E eu concordo que foi isso. Aí tivemos a fase em que, com o fim da censura prévia, né, acho que 79, 78, 79, 80, eu já, jornalista, envolvido com o DCE ele tinha um vínculo, o Poeira tinha vínculo com o jornal Movimento, se não me engano, o PCdoB, o Raimundo Pereira. E uma vez, que interessante, eu fui 2 vezes no jornal Movimento. A primeira vez, a Joana Lopes, que era filha de um general, jornalista, consciente, e ela criou o primeiro jornal feminista do Brasil. E eu fui o primeiro jornalista homem a fazer um jornal feminista, que fizemos dentro do jornal Movimento.
Era um grupo de mulheres que tinha. Quer dizer, todo mundo queria, naquele período, você vê, era um período assim que todo mundo queria se manifestar, as mulheres, os grupos, enfim, a coisa estava pululando de um jeito assim maravilhoso. Saiu um jornal feminino, Brasil Mulher, que nasceu em Londrina, dentro da Folha de Londrina, mas que a gente tinha as reuniões dentro do jornal Movimento. E uma segunda vez que eu fui para o jornal Movimento, eu tive aquele trem que dá um frio na espinha da gente, que apesar de eu passar todo esse período, toda a década de 70, com o movimento estudantil, movimento de anistia, a guerrilha ainda era um tabuzão, circulava ainda de uma maneira muito restrita. Tá? A anistia que foi trazendo toda essa questão de fora. Eu, como meu período de exército, aquilo para mim passou sem consequência, eu não conseguia fazer as ligações do que eu vivenciei naquele período com o que estava acontecendo no Brasil e com a consequência da minha vida. E foi nessa segunda vez que eu fui para o jornal Movimento, que estava lá, que eu vi um briefing da matéria que o jornal estava preparando, e o título era Xambiuá. Aquilo, cacete. Eu fui treinado para ir aí. Tudo aquilo que eu passei durante 10 anos, nesse momento eu estabeleci a conexão. De vida, sabe? De experiência. Enfim, tudo teve sentido. Foi a coisa mais interessante. É o frio na espinha que eu senti, sabe? Assim, aí eu me interessei em saber exatamente do que eu tinha fugido. Fugido que eu digo, que eu tinha... do que eu não tinha participado, na verdade. Quer dizer, tudo aquilo pelo qual eu estava lutando, que pela liberdade, tudo aquilo pelo qual eu adquiri consciência em termos políticos, da luta pela liberdade, não estou discutindo se estava certo o movimento guerrilheiro, estava ou não estava certo, eu nunca discuti essa questão. Eu discuti são as opções que cada um teve em acreditar naquilo que, putz, eu quero o melhor, e para mim conseguir, eu quero dessa forma. Então, foi o momento assim mais impactante da minha vida pessoal e profissional, foi dentro do Jornal Movimento, quando eu vi essa matéria de Xambiuá, que eu fiz esse link. Claro que muita coisa da minha vida mudou depois disso daí. Porque aí eu passei a dar dimensão em tudo que eu estava fazendo. Eu não dava dimensão. Para mim, eu era um executor. Eu estava ali adquirindo consciência, saindo do movimento estudantil, entrando para o movimento de anistia, depois fazendo jornal, não sei o que lá, mas tudo tinha lógica e tinha sentido, mas não tinha link. Por tudo aquilo, fazer, puxa vida, olha do que eu escapei. Então isso para mim foi muito importante. Fora esse período, vem um período de maturação, logo depois disso daí, aí eu resolvi viajar e fui correr o mundo. 80, 81, eu continuei fazendo o movimento de anistia. Nós fundamos o Comitê Londrinense pela Anistia e Direitos Humanos no dia 13 de maio de 1979.
Foi nesse dia. Na Concha Acústica, a gente queria uma data. Falei, vamos pegar a data da libertação dos escravos. Pegamos essa data. E depois fizemos um evento dentro da... uns dias depois, dentro da Associação Odontológica de Londrina. Nesse dia é que eu tenho a foto das pessoas com quem eu me relacionava. Enfim. E foi muito interessante esse lançamento. Eu estou tergiversando um pouco, voltando um pouco, regredindo, porque essa é uma passagem assim, emblemática da anistia. A gente não sabia como é que a sociedade ia reagir a esse movimento, porque não era uma coisa de estudante mais. Quando era de estudante, as pessoas toleravam, não, é estudante, é jovem. Né? Mas o Comitê de Anistia foi o primeiro movimento social público, de entidades sociais. Sabe, o que tinha ali, o envolvimento da sociedade, da Associação dos Odontólogos, tinha jornalista, tinha advogado, tinha médico. Nós sentimos um trem muito especial. Quando aquele trem lotou e estava cheio de Polícia Federal. E eu tenho uma passagem interessante porque aquele era o período das ameaças, né? Que a direita não estava satisfeita com a abertura lenta, gradual e segura do Figueiredo. Do Geisel. É Geisel ou Figueiredo? Eu já nem lembro mais. Não importa. E tinha bomba, ameaça de bomba. E o Joel, um amigo, jornalista, ele quase não participou do evento, porque ele ficava procurando bomba. Ele ia para o banheiro procurar bomba. Sabe, ele corria, qualquer coisa, ele ia ver. Por quê? Porque foi o primeiro movimento público, democrático em Londrina, foi essa reunião do Comitê Londrinense pela Anistia e Direitos Humanos. Quer dizer, que eu senti que a sociedade civil realmente estava preparada para a democratização. Não vou dizer que eu tive essa consciência. Não tive essa consciência. Essa consciência surgiu com o tempo. Mas quem tinha mais experiência, quem tinha, como os colegas que estavam ali, que já tinham ligação partidária, partidão, PCdoB, e que já tinha militância, que já tinha sido preso, torturado, eles tinham isso, eu não tinha. Mas passei a ter ali naquele momento que a sociedade realmente ela queria. Ali é que eu vi que não tinha volta. Então essa é a parte importante. Eu fui me envolver com exilado também na Europa. Em 81 eu viajei para a Europa, tranquei meu curso de jornalismo para conhecer o mundo. Essas coisas acontecem, às vezes você tem sorte, né? Mesmo que você não queira, às vezes dá sorte. Eu desço lá em Portugal e numa pensãozinha da Lisboa antiga encontro uma venezuelana, Iraima Rodrigues, que era presidente na Alemanha do Comitê de Solidariedade El Salvador. E a primeira vez, fizemos um tour político, eu conheci, deu uma relação de paixão. Conhecemos Portugal e fui com ela para a Alemanha. Aí, toda a esquerda latino-americana, que não tinha votado, estava nesse grupo. Mir, Montoneiro, Tupamar. Todo esse povo. Chile, Paraguai, Argentina, todo mundo. E eles conviviam. E foi aí que eu descobri que a coisa mais interessante.
qual era a imagem que tinha ficado do exilado brasileiro lá fora. Eu não fui buscar isso. E nem fui fazer política. Mas qual a imagem que tinha ficado? Porque já tinha... Os exilados já tinham retornado. Quem ficou, ficou por interesses pessoais ou familiares, enfim. Mas qual a imagem? A imagem não era boa. O que seria uma imagem boa? Porque todos esses exilados, do Mir, Montoneiro, Tupamaro, o Partido Comunista Chileno, todos eles trabalhavam juntos. Aí eu perguntava, mas e os brasileiros? Não, os brasileiros não trabalhavam. Não, pelo menos não com esses grupos. Eu não poderia dizer se tinha um nível de organização na Europa ou não. Eu sei que não apareceu nesse período, e eu convivi muito com eles. Porque eu ajudei a realizar, pelo Centro Latino-Americano de Bochum, na Alemanha, onde era a base desse grupo, a passeata dos 30 mil em Frankfurt por El Salvador. Foi chique. Uma coisa maravilhosa. Só tinha tido uma passeata tão grande quanto essa, que foi pelo Vietnã, pelo fim da Guerra do Vietnã, lá em Frankfurt mesmo. E você vê o envolvimento que eu tinha, eu era o único brasileiro. Nesse período, o Pinochet estava no auge, e o Pinochet ele tinha prendido 5 sindicalistas. E estava ameaçando de morte os 5 sindicalistas. Você acredita que fizeram uma greve de fome, uma huelga de hambre? Saiu até na rádio de Moscou. 3 dias, aí acabou. Enfim, é um registro. E foi durante essa greve, interessante, foi durante essa greve de fome, estava a Cruz Vermelha Internacional acompanhando, durante essa greve que eu li Confesso que Vivi, do Pablo Neruda. Consegui ler. Confesso que Vivi, do Pablo Neruda. Passei esse período todinho fazendo movimento por El Salvador. Conheci Ana Guadalupe Martínez, que veio muitos anos depois na posse de Erundina, que era uma sindicalista salvadorenha. Nós andamos a Alemanha inteira, levantando dinheiro, fazendo manifestações. Conhecemos a embaixada clandestina, era reconhecida pelo governo da França em Paris. Quer dizer, ela existia, mas não tinha reconhecimento diplomático. Mas passamos uma semana na embaixada, fazendo contatos. E no retorno ao Brasil, aí eu fui cuidar de terminar meu curso de jornalismo, aí fui cuidar da vida. Mas antes, tem um período da volta dos exilados, e que foi marcante também, foi muito especial. Quando veio a revoada de retorno, eu falei, olha, eu vou entrevistar esse povo. E eu e um colega jornalista, Marcelo Holanda, saímos de Londrina. Eu tinha amigo em todos os partidos. Todos. Eu conversei com Ali Alderci Saab, meu amigo, partidão, um agrônomo torturado. Falei assim, eu preciso entrevistar o Prestes. Ele vai chegar, eu quero entrevistar o Prestes, quero entrevistar o Gregório Bezerra, enfim. Então, e ele conseguiu nos incluir nessa entrevista coletiva.
Foi raríssimo, foi muito rara essa perspectiva. Então, Prestes chegou, o comandante chegou, sentou na mesa, todo mundo na redação do Pasquim, aquilo, tinha gente apinhada em tudo quanto é canto, Enfio, Ziraldo, todo mundo, e o Prestes, aquela figurinha, não parecia aquele homem forte, era uma coisa pequena, frágil. Primeira impressão que eu vi, que eu tive dele, assim. Antes de começar, bom, eu peguei um gravadorzão daqueles de 6 pilhas, aqueles, botei em cima da mesa, aquilo foi... De onde é que vem isso? Quem que é? Quem que é? Aí corre daqui, corre dali o Ziraldo. O Ziraldo falou assim, não, esse é o pessoal da Folha de Londrina. E a Folha de Londrina foi o único jornal do país, fora do Pasquim, que publicou aquela exclusiva do Prestes, a primeira que ele deu quando ele chegou do exílio. Então a gente fazia isso. Por quê? Porque tinha ideologia? Não, porque eu buscava um lado profissional e eu queria trazer, eu queria viver esse momento que foi muito especial. Porque eu já tinha a consciência e tinha estabelecido todos os links da minha vida. Sabe, desde o meu período de militar até esse momento. Puxa, quem são essas pessoas? Vê-las, não ler sobre elas. Foi isso, linhas muito gerais. Muitas coisas aconteceram, são detalhes que não acho tão marcantes na minha vida pessoal, político, profissional. Mas não me envolvi com partido porque julgo como jornalista, eu não poderia, nunca, defender um partido ou uma ideologia sendo um jornalista que deve falar para todos e por todos. Não deixa de ser um pouco arrogante. Aliás, jornalista é arrogante para burro, né? Sempre é muito arrogante, muito senhor de si, mas é uma característica da profissão. Mas eu mantive a minha postura sem me envolver ideologicamente, mas sempre apoiando ideologicamente. O que está certo, o que é correto, o que é decente. Quando você estava servindo no Exército, como que era o discurso oficial? Vocês estavam te preparando para a guerrilha. Sim. E como que era essa representação do outro? Quem era o outro que vocês iam combater? Como era esse outro? A gente não enxergava. Eu vim entender posteriormente o tipo de treinamento, porque o treinamento que nós recebemos, ele não foi o que foi praticado depois no campo. Tá? O Exército, a hora que ele descobriu a guerrilha, a existência da guerrilha, ele foi com tudo para cima. É uma coisa desorganizada, sem preparação, e deu com os burros na água, levou ferro. E muito, morreu gente. Voltou, teve que recolher. Por quê? Você não estava preparado para esse tipo de trabalho. O treinamento que nós recebemos, era um treinamento de sobrevivência, praticamente. Eles simulavam ataques de grupos. Então, por exemplo, eles passavam um mapa de uma determinada área que você tinha que saber, fazer
o caminho via azimuth, via trilha, você tinha que saber identificar, você tinha que saber sobreviver, enfim. Mas não tinha uma política de relacionamento, não existia uma doutrina militar para combater a guerrilha. Isso aconteceu, como eu te disse, vim descobrir isso muito posteriormente, foi na terceira vez, eu acho que é na Operação Sucuri, se não me engano, em que aí, em vez de 4, 5 mil soldados que iriam como Operação Aciso, ou que seja, foram 400 soldados profissionais. E ali tinha uma doutrina, é extermínio. Mas para isso nós não fomos treinados. Mas como que era, não sei se eu me fiz entender, a representação do outro? Assim, passar por um treinamento de sobrevivência e tinha os perigos. Em algum momento vocês poderiam ser atacados. Como que era passada essa imagem do outro? Era subversivo, era terrorista, era comunista? Subversivo. 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 Você mencionando isso, os bandidos subversivos, essa era a representação. Feitas por outras unidades militares que tinham esse propósito de contra-atacar também. Tá? Não era uma coisa simples, mas, veja bem, você tinha, qual que era o treinamento? O treinamento era você capturar. Tá certo? Ao contrário do que foi depois a operação final, que foi de exterminar. Então, isso muda muito o tipo de treinamento que você vai ter. Você lembra-se em algum momento, nos treinamentos, eram feitas palestras, falas no sentido de desumanizar esse inimigo? Não. Nada. Só que é o bandido, é o inimigo, A doutrinação no Exército, ela se dá não de uma maneira, numa imersão. É um processo. Tá certo? Então, é o processo que está ali. Você é quem tem a arma, você é quem tem a organização, você é quem tem o poder, é você quem manda. Você obedece ordens e você manda. Então você está ali para cumprir ordens. Então você pega um garoto, um adolescente, sem perspectiva na vida, diante de tudo aquilo, diante de uma arma que você nunca teve na tua mão, diante de uma organização, diante de tudo planejado, nada acontecia fora do contorno imposto pelos militares, você não aprende a questionar, é muito difícil. A menos que você tenha chegado ali na marra com consciência do que estava acontecendo. 99,9% de quem chegava ali, de quem incorporava, não tinha esse nível de consciência. Então, pelo menos no nosso caso ali, no meu caso, mesmo no curso de cabo, não teve um treinamento específico em termos de discurso para combater a guerrilha. Isso a gente só veio saber depois. Por quê? Por causa de Xambiuá. E mesmo assim, depois de 6 meses, o curso era de 3 meses e nós ficamos 6 meses, e mesmo assim é quando veio a ordem que a gente iria embarcar para a Operação Aciso em Xambiuá. E aí foi que eu fiz o link. Descobrimos que Xambiuá era o berço da guerrilha no Araguaia. E justamente nesse período. Então não tinha. Vocês nem sabiam que vocês iam enfrentar lá. Não. Estavam 6 meses treinando. Treinando sem saber. Eu acho que o próprio Exército, até esse período,
como eu incorporei em 72, e a guerrilha foi descoberta em abril, maio de 72, o próprio Exército ainda estava tentando descobrir o que estava acontecendo. Entendeu? O nosso curso, eles estenderam o nosso curso porque eles queriam ter um grupo mobilizado com mais qualidade, imagino eu, tá certo? E que poderia ser empregado numa ação de contra-guerrilha no Araguaia. Eu acho que demorou aí uns 3, 4 meses para o Exército, para as Forças Armadas se darem conta do que realmente estava acontecendo ali no Alto Araguaia. Circulavam rumores de você no Exército, se tinha noção do que estava acontecendo de tortura, sumiço, isso circulava entre os soldados, ninguém tinha noção. A única referência que a gente tinha, alienação absoluta, completa, porque estávamos ali ao lado do pique, onde tudo acontecia, as mortes, tortura, tudo ali do lado. Era uma alamedazinha que divide o BGP da PE, tá certo? Nada dava essa imagem. A única coisa eram os cartazes, aqueles preto e branco, que às vezes você ia na quarta-feira, que você tinha a quarta-feira à tarde livre, você ia para a cidade e você via isso, só, mais nada. Eu não tinha, pelo menos. Eu não tinha essa consciência, eu não tinha esse nível de informação. E eu não era alienado dentro do Exército, alienado em relação ao que acontecia dentro do Exército. Então eu não sei realmente, não tive nenhuma informação a respeito disso daí, e ninguém, na verdade, nem os oficiais comentavam isso. Que ano você entrou na faculdade, Pedro? Eu entrei em 74, 75 ou 76. Eu demorei para sair, viu? Você mencionou ali Granja do Torto, Estância dos Maragatos, Cavalaria, Granja do Riacho Fundo. Você tem esquecido residência de oficiais, Palácio da Alvorada. Essas eram as áreas de proteção que o nosso batalhão fazia. Tá certo? Então, o batalhão de guarda presidencial e o batalhão de cavalaria. Então, a gente tinha um período que a cavalaria fazia a guarda, né? E outro período que o BGP fazia. Tá? Então, esses eram os lugares. E aí você via o Médici, por exemplo, lá na Granja do Torto, ele era um maragato. Eu não sei te dizer por que ele era um maragato, mas ele tinha o cavalo. Então, quando ele chegava lá, tinha lá um oficial que dava os torrões de açúcar para ele chegar e dar para o cavalo dele. Tá certo? Então, na residência dos oficiais generais, ficava bem em frente ao BGP. Então, todas eram as áreas de guarda do batalhão de guarda presidencial. Então, todas essas eram as áreas de proteção da unidade militar que eu servi. Pedro, como pensar, já uma última pergunta, como você vê esse legado da atuação no Poeira, qual que é o sentido que isso tem para você hoje? De inserção. Inserção. Em outras palavras, valeu a pena? Seria muito. Cidadania, consciência. Muita gente, eu conheço às vezes alguns colegas que participaram disso e não tiveram esse, vou dizer aproveitamento, porque não seria o termo adequado,
Mas eu tive. Para mim foi um divisor para mim, um divisor de águas. Ele me deu consciência pessoal, consciência de vida, me deu consciência como cidadão, consciência crítica das coisas. E me tornou uma pessoa, um democrata. Tem gente que saiu dali comunista, trotskista, não, eu saí um democrata. Respeitando, mas odiando a maldade. Mesmo. Isso é eu não sei se esse é um legado de família, porque na minha família todos somos assim. Quero crer, com tudo que eu conheço deles até hoje, que todos são assim. Mas a solidariedade, a bondade, criticidade, por que não? E fazer a coisa certa. Quando você tem a consciência de fazer a coisa certa, para mim, quando eu estava no exército, eu estava fazendo a coisa certa. Eu acho que se tivesse me botado na guerrilha, eu ia fazer a coisa que eu achava certa, porque eu não tinha consciência. Por isso que ao descobrir exatamente o que eu estava fazendo lá, é que me deu frio na espinha. E foi a definição desse momento é exatamente essa, é frio na espinha. Sabe aquele... Putz. Mas foi muito importante para mim. Eu sinto, eu converso com meu filho hoje, e falo assim, olha, eu tenho orgulho da vida que eu tive. Mesmo. Com todos os erros e todos os acertos. Felizmente, no período em que eu poderia ter caminhado por um lado, que foi a questão militar, não se confirmou, não se consubstanciou. Eu tive a sorte de ter ido para o outro lado. Eu fico imaginando de onde vem a consciência das pessoas. Às vezes você pode ter leitura, mas se você não tem o mínimo de prática, você não adquire a consciência. Eu tinha leitura. Lia, mas eu não conseguia linkar com a realidade. Ler por ler, e daí? Né? Mas foi ótimo para mim. Foi especial. Fala para o meu filho até hoje, olha, orgulho. Foi muito especial eu ter vivido, ter participado desse período e de tanta mudança em tão pouco tempo na vida desse país. Mas muita mudança. Sabe? E foi uma coisa intensa, completamente intensa. E não aqui, fora daqui. Ouça bem esta canção, ela fala pra você. Ela fala de um tempo que ninguém pode esquecer, de um tempo em que alguns homens impuseram a tirania, muitos outros responderam com a sua rebeldia. Os tiranos implantaram longa noite de terror, tentaram calar a todos, provocando muita dor. Censuraram a cultura e toda a cidadania, calaram toda a voz, promovendo a vilania. Pelas fábricas, escolas, nas ruas e construções, reagiu o nosso povo à violência dos grilhões. Resistiram estudantes, camponeses e operários, foram homens e mulheres a enfrentar os sanguinários.
Três Reis, Zé e Désio, Seixas, Isis, Marighella entregaram suas vidas pra vida ficar mais bela. Muitos outros foram mortos por lutar contra a opressão, ou desaparecidos, ou no exílio ou na prisão. Esses homens derrotou-se o opressor, muito sangue derramado, muita lágrima e suor. Quem tem medo de retorno não se sinta equivocado. O terror que foi um dia poderá voltar dobrado. A mesma vigilância de quem ama a liberdade poderá impedir que volte o império da maldade. Mas a luta continua por justiça e pelo pão, pela reforma agrária, por saúde e educação. A miséria ainda se espalha, a violência é assassina. Juventude sem futuro, a história nos ensina. Só unido nosso povo vencerá a exclusão. Um homem tendo por outro sentimento de união. O recado já está dado pro vizinho e seu irmão. Quando a luta cai, o outro estende a mão. Não se cale quem tem fome, quem tem sede de ternura, pois a vida favorece a quem luta com bravura.